Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou o Souza do canal Visão Hostil. Como eu soltei uma enquete para vocês sobre eu fazer com minha voz, então tô aqui testando, tô sem microfone bom, mas logo vou tentar adquirir um para sair o áudio bom para vocês, com a qualidade boa que vocês merecem. Então, muito obrigado por vocês me acompanhar. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificações, deixa seu like, é muito importante para o YouTube entender que você está gostando do conteúdo. Também, é claro, deixa seu comentário e sugestões de vídeo, tá bom? Então vamos pro vídeo. Eu quero um homem para ser meu namorado, mas que tenha coragem de assumir o meu filho também. Que tenha coragem de cuidar dele, de aceitar ele, porque eu jamais vou largar meu filho na casa de avós porque eu me casei novamente. Não. Meu filho já foi abandonado pelo pai, o pai já me abandonou e abandonou ele também, porque não vem nem aqui visitar a criança. Aparece uma vez na vida, quando ele adoece, quando tudo acontece, eu sempre estou sozinho com ele. Então eu não vou deixar ele ser abandonado novamente por mim, para que eu vá viver com o macho? Claro que não. Se o homem quiser namorar comigo, ele tem que assumir a minha criança também, tem que deixar o meu filho morar com a gente. Tem que tratar ele como se fosse nosso. Não precisa ser o pai não, porque pai ele já tem. Mas tem que fazer o papel de padrasto. E o papel de padrasto é ser um pai também. Ser presente, cuidar, dar amor. Oi, eu estou à procura de um relacionamento. Eu quero uma pessoa para me assumir. Eu sou maravilhosa. Como vou dizer, eu sou aqui do Piauí. Então assim, o homem que estiver disposto a me assumir, ele vai ser muito feliz, porque eu vou dar tudo do bom e do melhor para esse homem, tá? E é isso. Eu acordo de manhã, eu fico aqui sonhando com o meu príncipe encantado. E eu sei que você tá me vendo. Então, manda mensagem pra mim, que eu tô à sua espera, viu? Eu sou muito romântica. Eu sou muito cuidadosa. Eu cuido muito bem, tá bom? Obrigada. E é isso, tá bom? Beijo. Pois não é, amiga? Será se existe esse homem? Será se num tempo desse, né? Será se ainda existe um homem assim? Eu acho difícil, né? Porque há dias, ó, há tempos, e eu nunca encontrei. E aí você abriu meus olhos, né? Eu não vou encontrar, tá? Já perdi até as esperanças disso. É triste, mas é a realidade. Meus amigos, imagine a seguinte situação. Em uma noite comum de sexta-feira, alguém abre o aplicativo do relacionamento e começa a deslizar perfis. Entre tantas histórias diferentes, surge algo curioso. Muitas pessoas relatam que os homens solteiros evitam mãe solteira. Hoje em dia, não há discussão, não há conflito direto, apenas o silêncio ou talvez depois, não sei se estou pronto, ou simplesmente a ausência de continuidade, de conversa. Essa cena, aparentemente simples, vem sendo observada com mais frequência e levanta uma pergunta muito importante, meus amigos. O que está por trás desses comportamentos desses homens? Não se trata de apontar quem é certo ou quem é errado, mas de entender uma dinâmica que tem chamado muita atenção. Afinal, ao mesmo tempo em que muitas mães solteiras buscam construir a vida afetiva, também existe um grupo de homens que demonstra insegurança ou dúvida diante dessa realidade. E quando esses dois mundos se encontram ou deixam de se encontrar, surge um cenário que merece ser analisado com calma, sem julgamento, mas apenas com observação. Galera, para quem já se envolveu com mães solteiras vai saber, né, que é muito complicado, galera. É muito complicado mesmo, de verdade. Só quem se envolveu vai saber. Eu queria casar, mas ele não queria. Desde o início desse relacionamento, que durou 4 anos, nós tivemos uma dificuldade muito grande, que foi eu ser mãe solteira. Vocês já sabem aqui, né, eu gravo, falo do meu filho, e isso foi uma grande lição pra mim hoje. Houve uma dificuldade de aceitação muito grande relacionado ao meu filho desde o início, desde os primeiros encontros, né? E eu deveria ter captado aquela mensagem mais rápido, mas
Era o meu primeiro relacionamento, meu filho tava com 2 anos e meio, e era o meu primeiro relacionamento em muitos anos, porque eu não tive um relacionamento com o pai do meu filho. Foi algo muito rápido. Então, eu ainda não tinha captado na minha cabeça a mensagem de que eu era mãe e estava começando um relacionamento depois de praticamente 8 anos solteira. E havia uma dificuldade de aceitação muito grande relacionada ao meu filho, ao comportamento do meu filho, a como eu estava criando meu filho, entendeu? E isso foi um problema desde o início. E eu deveria ter pego essa informação. Mas eu ainda não estava preparada emocionalmente para lidar com essa situação. Então, esse relacionamento perdurou por 4 anos. Eu fui equilibrando os pratos, extremamente cansativo fazer isso. Mas ele também foi tentando, foi se adaptando depois desse término, esse retorno que a gente teve. Ele também foi tentando, foi se adaptando. Mas isso não foi o suficiente. Isso não é o suficiente. Isso não era o suficiente. Porque a pessoa precisa amar o seu filho, mesmo não tendo nenhuma obrigação com a criança. Mas ela precisa amar sim o seu filho. Sou viúva, tenho 40 anos, meu nome é Sheila. Eu sou viúva, já faz 6 anos que eu sou viúva. Moro sozinha aqui em Fortaleza. Eu trabalho, sou mulher romântica, carinhosa. E quero encontrar alguém acima dos 40 anos que venha somar comigo. Seja um homem inteligente, fiel, que goste de trabalhar, né, também, né, para somar junto comigo. Eu vou ficar muito feliz se você falar que se interessou por mim, deixar aqui um oi, um bom dia, uma boa noite. Eu vou ficar feliz que eu vou lhe responder. Caso você não queira falar um pouco de você, de qual a sua cidade, a gente combina, pega o contato no outro e a gente vai se conhecer melhor. Vou ficar super feliz se você apertar aí no coraçãozinho aí do seu celular e deixar ele vermelhinho, que é sinal que você gostou do meu vídeo, gostou de mim. Eu vou ficar super feliz e vai me empolgar a fazer outro vídeo, até falando seu nome, caso você queira, né? Se me autorizar, né? Eu falar fazer um vídeo falando seu nome, tá ok? Continuando aqui o meu questionamento aos meninos. Se você não é menino, pode pular esse vídeo que não é pra você, tá? Então, meninos, eu queria entender outra coisa. Tu vai chamar uma mulher que tem filho pra sair. Geralmente, uma mãe solteira, então, ela tem dificuldade pra sair, porque ela tem que arquitetar toda a saída dela, quem vai ficar com a criança. Geralmente a mãe solteira trabalha, então ela já tem pouco tempo disponível. Eu, por exemplo, cara, se o cara me chamar pra sair, gente, sem brincadeira, tem que valer muito a pena, porque eu já passo 12 horas do meu dia fora de casa, me dedicando ao trabalho. Então assim, já reduziu o meu dia inteiro, né? Já não tem mais tempo nenhum livre. Então assim, se o cara quer me levar pra sair, ele vai ter que me convencer, gente, de verdade. Pode ser um cara de alto valor. Mas eu até posso estar afim de sair com um cara, mas, cara, que horas que eu vou sair com esse cara? Então, assim, tu vai chamar uma mulher pra sair, a mulher tem filho. Então, assim, as coisas têm que ser programadas. Não vai chamar a mulher em cima da hora. Outra, tu vai levar a mulher pra onde? Aí o cara, às vezes, leva a mulher até pra um lugar legal, mas não oferece um nada. Aí a mulher tá vindo do trabalho, se organizou toda pra conseguir um horário com aquele cara, o cara leva, não paga um nada pra moça comer, sabe? Às vezes a mulher tá com fome, mas não tem dinheiro. Já pensaram nisso? Eu tô tirando por mim, tá, gente? Porque assim, eu não sou de sugar ninguém. Eu gosto de dividir conta, sabe? Se a pessoa não tem, eu pago pra pessoa, falando de passeio em geral. Sabe, assim, eu tô aqui junto com a pessoa. Então, na maioria das vezes eu não tenho dinheiro. De verdade. Então, assim, cara, tu vai chamar uma mulher pra sair, estuda pelo menos a condição da mulher, pra ver se tu pode proporcionar alguma coisa que vai valer a pena.
Porque senão, cara, nem chama. Nem chama. Eu tô nessa vibe, entendeu? Nem tô indo. Eu nem tô indo, porque a minha situação tá tão crítica que é melhor ficar em casa. É sério, gente. Ao olhar mais de perto, percebe-se que essa situação envolve diversos fatores do cotidiano, galera. Em alguns casos, muitos homens relatam sentir que ainda não estão preparados para assumir uma responsabilidade que vão além de um relacionamento tradicional. Por exemplo, um homem que acabou de conquistar a estabilidade financeira pode enxergar um relacionamento com alguém que já tem filhos como um passo maior do que ele planejava naquele momento. Em outra situação, há um receio de não saber como lidar com a dinâmica familiar já existente, né? Como a presença de um filho ou até a convivência indireta com outra pessoa pela criança. Por outro lado, muitas mães solteiras relatam que buscam apenas alguém que compreenda sua rotina e respeite seus limites, sem necessidade de exigir um papel imediato na criação dos filhos. Mas galera, cá entre nós, a gente sabe que não é bem isso. A gente sabe muito bem que não é bem isso. A mãe solteira começa assim, dessa forma, e daqui a pouco quer que assuma. Fora a convivência que você tem que ter com o ex, o pai da criança, que não é legal. Isso é muito chato. Não é só porque eu tenho 4 filhos que eu não mereço ser amada. Gente, é engraçado como que a sociedade adora aplaudir homens com filhos de várias mulheres, mas adora apedrejar uma mulher que cria os filhos sozinha. Eu sou mãe solo e eu tenho 4 filhos, cada um é de um pai diferente. E antes que venham me julgar, não foi porque eu quis, gente. Homem, quando não quer assumir a responsabilidade, não assume e pronto, acabou e não tem o que fazer. Então eu já vou deixando bem claro que nenhum deles quis nada de sério, nenhum relacionamento. Um me abandonou grávida, outro escolheu outra vida, outros simplesmente nem quiseram ser pais. E quem ficou pra segurar tudo sozinha fui eu, né? Eu e meus 4 pequenos. E a vida nunca foi fácil pra mim. Eu já ouvi de tudo que vocês imaginar. Ai, que eu não valia nada, que homem nenhum nunca ia me querer, que eu estraguei a minha vida cedo demais. Por um tempo eu até acreditei nisso, no que as pessoas falavam. Até que eu conheci um rapaz muito diferente de todos os outros que eu já tinha conhecido. Ele não tinha filhos, nunca tinha sido casado. E o que mais me surpreendeu é que ele me quis. Me quis com toda a minha bagagem, com os meus 4 filhos, com todas as minhas olheiras, com toda a minha vida corrida. Ele só não me quis como ele abraçou os meus filhos. Ele leva eles pra passear, ajuda nas lições de casa, dá risada, participa de tudo. Ele se tornou parte da nossa vida sem nunca reclamar de nada. Ele me prova todos os dias que amor não é só de sangue. Amor é você que escolhe se você quer ficar, se você quer participar da vida da pessoa. Mas aí existe a mãe dele. E essa mulher me vê como uma inimiga. Ela diz que eu sou um peso na vida dele, que eu sou uma oportunista, que eu acabei com o futuro do filho dela. Ela me olha torto, fala de mim por trás, já chegou a dizer que eu não presto só porque eu tive 4 filhos de pais diferentes. Eu nunca pedi nada pra ela, nunca pedi pra que ela fosse a avó dos meus filhos, nunca pedi que ela me amasse. Eu só quero respeito. Eu só queria que ela entendesse que o filho dela é feliz comigo, que os meus filhos não são um problema na vida dele, são apenas crianças que precisam de amor. E ele já bateu de frente com ela várias vezes, já disse: mãe, eu escolhi essa mulher, eu escolhi essa família. Se a senhora não aceita, o problema é seu. Eu aceito. Eu vou seguir com ela. Ele já cansou de falar isso várias vezes pra ela, mas nada adianta. E mesmo assim ela insiste. Insiste em me diminuir, insiste em me atacar e me culpar por uma vida que eu não escolhi viver sozinha. Eu escolhi querer ter 4 filhos e ser mãe solo. Mas foi algo que a vida me jogou e infelizmente eu não tive opção. Eu tive que enfrentar essa vida. Mas hoje eu entendi uma coisa, que não importa se a sua sogra aceita ou não aceita, se o mundo se importa ou não, porque todo mundo vai julgar você fazendo ou você deixando de fazer. Eu só quero ser amada e eu mereço ser feliz e os meus filhos também merecem a mãe deles sendo respeitada. Não é a quantidade de filhos que define o valor de uma mulher, o que define é a coragem de levantar cedo todos os dias, mesmo sendo julgada por todos, e não deixar faltar amor nem pão na mesa. E se fosse você no meu lugar, continuaria nesse relacionamento, mesmo sem a aceitação da sogra, ou desistiria para poder evitar conflito?
Outro ponto que vem sendo observado está ligado a uma forma como as pessoas estão se relacionando atualmente. Com o aumento das opções e facilidade de conhecer novas pessoas, como a gente sabe, tem redes sociais, tudo hoje é mais fácil, né? Muitas pessoas passaram a ser mais seletivas, ou em alguns casos mais cautelosos. Isso não significa rejeição direta, mas sim uma escolha baseada em convivência e estilo de vida também, né, galera? Um exemplo simples eu vou te dar agora. Alguém que trabalha muitas horas por dia e valoriza o tempo livre pode automaticamente buscar um relacionamento com menos variáveis envolvidas. Ao mesmo tempo, muitas mães solteiras se desenvolvem uma visão mais prática sobre relacionamento, priorizando estabilidade, respeito e segurança emocional. A gente sabe que tem algumas mães solteiras que são da hora, vamos se dizer assim, né? Agora, quando essas duas perspectivas, né, se encontram, pode haver a diferença de ritmo. O que é isso? Diferença de ritmo. Enquanto uma parte busca algo mais estruturado, a outra ainda está explorando possibilidade. Esses contrastes podem dar uma impressão de que oportunidades estão diminuindo, quando na verdade pode ser apenas uma mudança na forma como as conexões estão sendo feitas. Mas quando essa situação começa a se repetir com frequência, surge um detalhe que muitas pessoas passam a notar no dia a dia. A sensação de que oportunidades estão mudando de formato, não necessariamente desaparecendo. Em alguns casos, muitas mães solteiras relatam que recebem menos abordagem espontânea, porém interações mais diretas e objetivas. Isso pode ser observado, por exemplo, em conversas que já começaram, com perguntas práticas sobre a rotina, disponibilidade de tempo e prioridade. A gente sabe, galera, que se envolver com mães solteiras é muito complicado porque não é tempo. Às vezes vai ter tempo mais pro filho, não que seja ruim, mas que a gente busca uma pessoa que esteja ali, né? E a gente sabe que tem muitos aí que preferem dar atenção, não só porque é errado ou certo, mas preferem dar atenção mais pro filho, né? Às vezes até pro ex do que pra própria pessoa que está ali com a pessoa ali no dia a dia. Por outro lado, alguns homens solteiros comentam que preferem entender o contexto completo antes de se envolver emocionalmente, tipo de evitar, justamente para evitar frustrações futuras. Esses comportamentos que antes poderia ser interpretado como um desinteresse, hoje pode estar mais ligado a uma tentativa de tomar decisões mais conscientes. Assim que aparece uma barreira, em muitos casos pode ser apenas uma mudança na forma de iniciar uma conexão. Um exemplo comum ajuda a ilustrar isso com mais clareza. Imagine alguém que conhece outra pessoa interessante, existe afinidade, conversa flui bem, mas ao descobrir que há filhos envolvidos, a pessoa começa a refletir sobre como isso impactaria na sua rotina. Não se trata de rejeitar outra pessoa, mas de avaliar se existe comportabilidade real com o estilo de vida da pessoa. Em muitos relatos, esse tipo de reflexão acontece de forma silenciosa, a pessoa fica de boa, sem confronto ou aplicação detalhada. Isso pode gerar interpretação diferente dos dois lados. Enquanto uma parte sente que perdeu uma oportunidade sem entender exatamente o motivo, a outra acredita que está sendo responsável ao reconhecer seus próprios limites. Então, galera, nem precisa citar quais os lados, né? Esse tipo de desencontro emocional, apesar de ser sutil, contribui para a percepção de que as perspectiva, na verdade, né, de namoro estão mudando, quando na verdade os critérios de escolha é que estão mais evidentes. Outro ponto importante envolve expectativas emocionais. Muitas pessoas que já passaram por experiências significativas, como relacionamentos anteriores e a construção de uma família, tendem a desenvolver uma visão mais realista sobre o que esperam de um novo relacionamento. Isso pode resultar em menos tolerância para situações incertas ou comportamento inconsistente. Em alguns relatos, mães solteiras afirmam que preferem conexão mais estável desde o início, evitando relações que não demonstram clareza de intensidade, né? Já alguns homens solteiros podem interpretar essa postura como uma pressão maior por definição rápida, o que pode gerar um certo recuo. Em contraste, não indica que um lado está certo ou errado, mas mostra como diferentes experiências moldam uma expectativa que nem sempre se alinha no primeiro momento. Ao mesmo tempo, existe um fator
pouco comentado, mas influencia bastante esse cenário. A percepção social em muitos ambientes ainda existe ideias pré-concebidas sobre como um relacionamento ideal, entre aspas, né, deveria começar. Em qualquer formato fora desse padrão pode gerar dúvida ou inseguranças. Em alguns casos, homens solteiros relatam um receio de como seria visto ao entrar em um relacionamento com alguém que já tem filhos. Principalmente, galera, os homens que se envolvem com a mãe solteira, fora que tem a família que, né, chia ali e fala alguma coisa, então não é muito bom. Enquanto mães solteiras mencionam sentir que precisam explicar sua história antes mesmo de serem conhecidos como indivíduos. Claro que tem que falar, né? Já pensou, você sai com uma mulher, galera, e tipo, tá lá, né, de boa, conhecendo, e com meses depois fala que tem filho. Aí é de acabar, né? E galera, pra encerrar aqui o nosso vídeo de hoje, é uma dica: complicado relacionar com mãe solteira, então preste muita atenção, principalmente se é solteiro ou saiu de relacionamento agora e tá numa vida muito boa, trabalhando, fazendo suas coisas, então por experiência própria, então por favor, pense bem no que você vai fazer, se vale a pena ou não, tá bom? Então é isso, galera, nosso vídeo fica por aqui. Desculpa por qualquer coisa, é o primeiro vídeo com a minha voz, então não vai sair muito bem, mas espero que vocês estejam aqui comigo no momento ruim ou bom, tá bom? Pretendo tentar cada vez mais melhorar os conteúdos para que vocês tenham uma boa experiência, tá bom? Então se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, comentam aí embaixo o que vocês acharam e deixe o seu like pro YouTube entender que você gosta do conteúdo. Vai estar me ajudando muito, galera, muito mesmo. Então um abraço, até o próximo vídeo. Falou!